Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como finalizar o aplicativo de ponto de horas ou de ponto eletrônico que a gente já iniciou na semana passada. Se você ainda não assistiu, na semana passada a gente ensinou a vocês como criar um banco de dados e transformar em um aplicativo utilizando a AppSheet. Além disso, como configurar também as colunas e o comportamento ali do seu app para que ele funcione dentro dessa plataforma. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar linkado aqui no card. É só vocês clicarem, assistirem a parte 1 e depois vocês voltam aqui para a finalização do sistema. Basicamente, na aula passada, a gente deixou o sistema dessa maneira como está aqui. Então, ele já está funcionando. A gente consegue estar registrando os horários de entrada, de saída para o almoço, de retorno e de saída final ali no dia, para estar fazendo o controle de horas dos nossos funcionários. Mas o que a gente vai estar fazendo hoje é melhorar toda a experiência do usuário. Então, tanto a parte de funcionário, quanto a parte dos registros e até o cálculo de horas mensal dele, a gente vai estar alterando para ficar mais parecido com esse aplicativo aqui, que é o sistema que eu mostrei para vocês de exemplo no início da parte 1. Então lembrando, se você ainda não fez a parte 1, clica aqui embaixo para salvar esse vídeo para mais tarde, assiste a parte 1 e depois você retorna aqui para terminar esse aplicativo com a gente. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, eu queria deixar um recado para vocês. Se você está assistindo nossos conteúdos do YouTube, mas quer aprender um pouco mais como utilizar todo o potencial dessa ferramenta, que é a AppSheet, no nosso site que está com o link aqui na descrição, você tem acesso a diversos cursos. Dentro de cada um dos cursos, a gente aborda ali como você pode criar o seu sistema, como que você faz as configurações iniciais e também ensina vocês na prática como fazer outros sistemas. Além disso, nos cursos nós já temos mais de 50 horas de conteúdo gravado e você tem acesso a todas as ferramentas da AppSheet, tanto teoricamente quanto na prática, através das nossas aulas. Também é importante eu avisar aqui, se você adquire qualquer um dos nossos cursos, você vai ter acesso à nossa comunidade dentro do Facebook. Essa comunidade exclusiva para alunos permite que você poste dúvidas sobre os seus projetos pessoais e as dúvidas do seu dia a dia, para que toda a comunidade te auxilie na resolução desses problemas. Agora vamos iniciar aqui a aula, mas não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você quer receber notificações sempre que os vídeos novos saírem aqui, é só você ativar o sininho que a gente notifica vocês também. Então agora, vamos para a aula. Bom, pessoal, só para resumir um pouco do que a gente vai estar fazendo hoje, a gente tem que pegar esse aplicativo aqui que está bem preto e branco, né, que foi o app que a gente finalizou na aula passada, e transformar nessa coisa linda que a gente está vendo aqui. Então, trazer um pouco de cor, trazer alguns ícones aqui também, mudar a maneira como esses dados estão sendo apresentados. Além disso, a gente vai facilitar também um pouco o uso desse sistema. Como que a gente vai fazer isso? No nosso sistema atual, para a gente estar editando aqui a questão dos horários, a gente tem que estar entrando em cada um dos registros e clicando para editar, inserir manualmente e depois salvar nos formulários. Eu vou ensinar vocês como criar um botão de ação, para que em cada um dos registros que você deixou em aberto, você conseguir clicar e com isso você já registrar a saída e as entradas ali de maneira automática. Então isso vai facilitar muito para os seus funcionários conseguirem registrar através do aplicativo a questão dos horários e também das pausas que eles estão realizando e consequentemente vai facilitar com que eles registrem isso e evitar que essas pessoas deixem de colocar as informações dentro do app, talvez por conta do tempo que leve para inserir elas. Então agora eu vou fechar esses dois aplicativos que a gente tem aqui, eu vou deixar o meu editor aqui aberto e a gente vai começar fazendo a configuração das nossas visualizações. Bom, então vamos lá. Eu vou diminuir aqui a minha visualização. A gente precisa ir, então, na parte de UX, Views, e a gente precisa configurar essas duas telas que a gente tem por aqui. Como a gente tem duas telas apenas, é bem rápido da gente fazer. Eu vou começar pela de funcionários, que ela tem menos informações ainda, então fica mais simples de vocês entenderem o que a gente está fazendo, antes de partir para a de registros. Então, é só ir em UX Views, eu vou clicar aqui em funcionário, que já tinha sido criado, e eu vou ajustar o nome aqui para ficar como funcionários, para a gente escrever corretamente. Essa visualização, atualmente ela está em deck, mas ela não tem nenhuma imagem. Só que vocês vão ver que mesmo para tabelas que não tem imagem, ela serve e ela funciona muito bem aqui. A gente só tem que ajustar para não ficar aparecendo o nome em duplicidade. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui agora é em Sort By, que basicamente é como a gente vai organizar os nossos dados. Eu vou selecionar uma coluna, eu vou botar por nome e vou deixar aqui crescente, então vai ficar em ordem alfabética. Conforme eu inserir novos funcionários aqui, eles vão entrando em cima ou embaixo aqui do registro do Matheus. E a gente pode partir para o restante. Aqui em Main Image, eu vou deixar marcado como nenhuma. No cabeçalho principal aqui, que é onde está esse meu nome em negrito, eu vou deixar o nome mesmo aparecendo. Ele já estava inclusive registrado aqui. No secundário, que é esse que está aqui embaixo, que está em repetição, eu vou alterar ele para e-mail, tá? Na nossa coluna de resumo, que vai ser uma coluna que fica no canto superior direito aqui, por enquanto, a gente vai deixar como nenhum, mas eu vou retornar depois que a gente vai adicionar mais uma coluna virtual
na tabela de funcionários e a gente vai voltar aqui para adicionar ela e ficar aparecendo ali no canto de cima. Agora nessa nested table column, a gente deixa só como none e já está resolvido. Aqui vai de vocês deixarem ou não a barra de actions aparecendo. No meu caso, ele já está ativo e está mostrando só o action de e-mail. Eu vou deixar aparecendo assim mesmo, mas se vocês quiserem, vocês podem ou deletar os actions que estão aqui, inserir outros também se quiserem, ou então só remover para eles não ficarem aparecendo. Isso vai deixar a visualização um pouco contida e em alguns casos vai acabar do número que vai ficar no canto superior esquerdo aqui, que é esse summary column, ficar centralizado. Então vocês podem ir testando por aí para ver o que vocês acham melhor para a visualização de vocês. No meu caso, eu vou deixar aqui a barra de actions aparecendo, mas só com o símbolo do e-mail para eu poder clicar e abrir um e-mail para a pessoa. Agora vamos só mudar o ícone aqui desse menu para não ficar aparecendo essa listinha que está em cima. Então para isso a gente tem que ir em Display, a gente vai abrir aqui em Icon, eu vou procurar por Users, e eu vou selecionar essa primeira opção que a gente tem aqui, que são 3 símbolos de usuário. Assim a nossa visualização vai ficar já bem melhor aqui na maneira de se apresentar. Eu vou fechar essa dos funcionários, agora a gente vai fazer na de registros, algumas alterações também. Aqui na de registros, o nome a gente não precisa mudar. Eu vou deixar como table e no meio também. Ela está bem localizada aqui nesse canto direito. Aqui o que eu vou fazer vai ser organizar por data. Mais diferente do que a gente fez na visualização anterior, eu vou deixar aqui na ordem decrescente. Assim eu vou garantir que os registros mais novos vão estar em cima, porque são datas maiores, e como a gente está vendo do maior para o menor, as datas mais recentes acabam aparecendo primeiro. Outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser agrupar. Então a gente vai clicar para agrupar por status, e no meu caso eu vou deixar crescente, tá? Ele vai puxar pelo nome do status, a gente tem 2 status, que é o aberto e o finalizado, e aí na ordem alfabética, ou ordem crescente aqui no caso, vai funcionar legal porque o aberto ele vai ficar aparecendo primeiro e os finalizados todos na lista aqui embaixo. Se você quiser, você pode colocar um agregador. Então, você pode colocar para ele contar quantos registros tem aberto, quantos registros tem finalizados. Eu vou deixar o count aqui aparecendo para a gente. E agora, na ordem das colunas, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou adicionar 8 colunas aqui manualmente. 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou organizar a ordem delas. A primeira que eu preciso vai ser a coluna data. Depois dela, eu quero a coluna status. Em alguns casos, pode ser que ela não apareça porque a gente já agrupou. Mas se você não agrupou, é importante você deixar ela aparecendo aqui. O que eu costumo fazer, mesmo quando eu estou agrupando, eu deixar a coluna aparecendo aqui nessa ordem das colunas, porque se em algum momento posterior eu voltar no aplicativo e tirar esse agrupamento, ela vai estar aparecendo de uma maneira ou de outra, tá bom? Depois do status, a gente vai deixar o funcionário. Aí eu vou trocar essa coluna aqui, All Order Columns, por total. Depois a gente vai deixar hora entrada 1, hora saída 1, que é aquele primeiro período da manhã. Depois da saída 1, a pessoa ali saiu para o almoço, ela vai voltar novamente. Então ela voltou, ela vai dar a segunda entrada. E por fim, a última saída. Feito isso, eu vou alterar aqui o tamanho das minhas colunas para narrow. Assim, para quem está utilizando no celular, as informações vão estar um pouquinho mais espremidas e isso vai ficar melhor na tela. Se você for utilizar esse sistema num tablet ou então num computador, aí você pode deixar como wide ou default mesmo, não vai mudar muito entre eles. Mas se você quer utilizar principalmente esse aplicativo no celular, que eu acredito que seja o melhor, você deixa como narrow. Agora a gente vai em display e aqui eu preciso procurar por clock, C-L-O-C-K. E a gente vai ter esses símbolos aqui de relógio, você pode escolher o que você achar melhor aí. Eu vou deixar esse ícone aqui, parecendo que é o nosso relógio igual a gente usou naquele outro exemplo. A gente já pode fechar aqui a visualização de registros e eu vou salvar essas configurações. Beleza, com o nosso aplicativo salvo a gente pode até dar uma olhada, já mudou um pouco a maneira como a gente está visualizando aqui. Por enquanto eu não tenho muitas informações inseridas, então não está aparecendo ali, por exemplo, o aberto e o finalizado, mas a gente precisa fazer mais alguns ajustes ainda dentro do nosso sistema para que ele fique ali completamente utilizável e também fácil e rápido de se utilizar. Não adianta a gente ter um sistema dentro da AppSheet e acabar deixando ele lento como se fosse uma planilha. O que eu gostaria de adicionar aqui é a contagem do nosso horário mensal. Então, nos exemplos, eu mostrei para vocês que vai ser possível a gente abrir aqui o cadastro de um funcionário e ter registrado aqui embaixo a soma de quantas horas ele registrou naquele mês. Então vamos fazer esse cálculo agora, depois a gente continua fazendo as edições aqui de User Experience e User Intelligence para melhorar a usabilidade do nosso aplicativo. Então vamos lá, para adicionar essa coluna a mais, a gente vai precisar ir em Data, Columns, vou diminuir minha visualização aqui, a gente vai abrir a tabela funcionário,
E aqui dentro eu vou inserir uma coluna virtual. Eu vou chamar ela de tempo total mês. Quando vocês forem inserir o nome da coluna, lembrando, tentem não colocar nenhum caractere especial e nem deixar com espaço, que aí vai facilitar para a gente. Agora em App Fórmula, eu vou clicar aqui e eu vou adicionar a seguinte fórmula. Sum. Dentro de Sum, eu vou inserir Select. E dentro do parênteses do Select, inclusive eu vou pular uma linha aqui para facilitar para a gente. Okay? Dentro do parênteses do Select, vocês têm que inserir o seguinte. Registros, que é o nome da nossa tabela, onde a gente marca os horários. Depois de registros, eu vou abrir colchetes e eu vou colocar total. Opa, escrevi errado. Total. Essa coluna total é a coluna que a gente fez na aula anterior, que ela pega quanto durou ali o tempo total registrado em cada dia. Ou seja, eu dei entrada e saída, né? Porque teve a pausa do almoço ali. Ele vai calcular quanto tempo eu fiquei trabalhando. E aí ele vai apresentar o total daquele dia. O que eu vou fazer aqui vai ser uma soma de todos os totais que esse funcionário tiver registrado. Então, dessa maneira que está aqui, por enquanto a fórmula está dando erro. Se a gente quisesse somar todos os totais, basicamente a gente teria que seria uma vírgula e depois true. E ele basicamente iria somar o total de todos os registros, sem separar por funcionário. Mas como a gente quer separar para ver em cada um dos cadastros dos funcionários quantas horas cada um deles registrou, a gente tem que botar uma condição a mais aqui. Se você não entende como funciona a fórmula Select, embaixo na descrição tem um link para o meu Instagram, @omateus.lopes. Lá eu fiz um post explicando para vocês como que funciona essa fórmula Select, como que você monta ela e quais itens que ela precisa para estar funcionando. Então, se vocês quiserem ver um pouco sobre isso, é só vocês acessar aqui. Mas eu vou passar para vocês aqui exatamente como você precisa escrever para estar funcionando essa fórmula. A gente adicionou aqui o true, mas eu vou remover ele. Eu vou pular a linha só para facilitar. Lembrando que a gente ainda está dentro do parênteses do select, tá? Aqui dentro eu vou inserir o seguinte. Fórmula end, porque eu vou colocar mais de uma condição, e a fórmula end é para esses casos. Vou pular a linha aqui para facilitar também. Dentro do parênteses da fórmula end, eu tenho que inserir colchete funcionário, para ele entender que a coluna funcionário, que está na tabela de registros, tá? Porque agora a gente está fazendo uma relação entre a tabela de funcionário e a tabela de registros, seja igual a colchetes underline this row ponto e-mail. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou comparando duas colunas, tá? Se vocês olharem aqui, funcionário e registros, a gente tem uma relação entre elas, que é a nossa coluna funcionário. Vocês podem ver que quando eu passo o mouse por cima da coluna funcionário, ela vai selecionar toda a tabela funcionário. Como eu estou fazendo uma referência de funcionário para a tabela, o que eu estou querendo dizer aqui é, quando eu estiver olhando na tabela de registros, é para ele somar o total, que é essa coluna que está aqui embaixo, é a minha duração. Mas eu quero que ele filtre. Filtre pelo quê? Pelo funcionário, se essa coluna funcionário estiver igual a o e-mail dessa linha que eu estou vendo aqui. Eu vou salvar por enquanto errado mesmo. Quando eu estou nessa linha que eu quero que faça esse cálculo, ou seja, nessa linha, compare o e-mail. Então ele vai ver aqui o funcionário, vai ver se está igual ao e-mail que está inserido. Se tiver igual, ele traz esse total. Se não tiver igual, ele desconsidera. Deu um problema aqui na minha fórmula, acabou não ficando colorida ali da maneira como a gente está habituado. Eu vou botar só uma vírgula aqui, vou pular a linha. E aqui dentro eu vou só colocar a nossa segunda condição. Eu vou salvar, depois eu volto para essa fórmula aqui para a gente ver como que ficou. Mas eu vou colocar a fórmula monf, abre parênteses, colchete, data, fecha colchetes, igual a monf, abre colchetes, abre parênteses, escreve today, abre e fecha parênteses da fórmula today, fecha parênteses da fórmula month. Vamos ver se vai dar tudo ok aqui. Beleza, a fórmula tá certa. Eu vou salvar e eu retorno ali para a fórmula para a gente verificar como que ela tá. Agora a nossa fórmula aqui tá colorida, já fica um pouco mais fácil para a gente explicar o que eu tô fazendo. Então, selecionando os registros ali, todos os totais, né? E fazendo uma soma deles, mas eu tô filtrando duas informações. A primeira é se o funcionário é o que eu tô vendo nessa tela aqui, e a segunda é se o mês dessa coluna data aqui é igual ao mês de hoje. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui em novembro, e aí eu posso ter registros do mês 10, do mês 12, ele só vai somar para mim
se o mês do registro for igual ao mês de hoje. O que você tem que tomar cuidado é que se passou de um ano, você vai estar somando os meses desse ano e o mês de novembro do ano passado. Aí eu indicaria você colocar mais uma condição aqui para separar o ano também. Se você quiser fazer isso para ter ali um registro de mais de um ano dentro do seu app, comenta aqui embaixo que eu ensino vocês como que vocês chegam nessa solução. Mas basicamente com essa fórmula aqui a gente já vai estar conseguindo fazer o cálculo do tempo total por mês. Agora o que a gente tem que fazer aqui é ir lá na direita, nessa mesma coluna a gente vai em Display Name, eu vou clicar aqui para abrir, e entre parênteses eu vou inserir tempo, entre parênteses não, entre aspas, desculpa, tempo total no mês. Vou botar dois pontos aqui e vamos salvar aqui em cima de novo. Vamos agora configurar lá na parte de UX. A gente vai abrir aqui funcionários. Eu vou descer e a gente tem esse summary column, que eu falei que a gente ia voltar para adicionar uma informação. Eu vou adicionar a coluna tempo total mês. Então agora tá mostrando aqui para mim 3 horas e 4 minutos, que é o que esse funcionário tem registrado. Se você for na tabela registro e somar os valores que ele tem aqui, esses totais, a gente tem exatamente 3 horas e 4 minutos registrados nesse mês. Beleza, pessoal? Então, basicamente a gente já está conseguindo fazer o registro de entrada e saída dos funcionários. A gente já consegue calcular quanto que eles ficaram trabalhando ali no dia e também quanto que eles ficaram trabalhando no mês. Agora, basicamente, a gente tem que deixar o nosso aplicativo mais bonito e também mais fácil de ser utilizado. Então, vamos começar fazendo uns botões de ação para a gente poder inserir umas informações ali de maneira mais rápida. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa ir no menu Behavior, mas eu vou abrir aqui um formulário. Eu vou deletar esses dois registros que a gente tem, só para eu ir explicando de maneira mais fácil para vocês e vocês irem acompanhando o que a gente está fazendo aqui dentro. O que acontece? Da maneira como está nosso app hoje, eu teria que entrar no menu Registros, adicionar um novo formulário. Aqui eu teria que inserir o funcionário, no caso ele já está puxando automático pelas configurações que a gente fez. Inserir o status aberto, a gente vai configurar para ele não poder mudar isso aqui depois. Colocar a data e a primeira entrada. Mas vocês veem que já está aparecendo aqui a primeira saída, a gente não pode deixar isso aparecendo. Só que, quando a gente salva, a visualização ela vai ficar dessa maneira. E aí, toda vez, o usuário que quiser atualizar as informações aqui, ele tem que ir em editar, inserir manualmente o horário, por exemplo, 17h45, e salvar. E aí, se ele for fazer a mesma coisa agora para a segunda entrada, para a segunda saída, ele vai sempre ter que clicar para editar, informar aqui o horário da entrada manualmente, depois ele tem que clicar para salvar, e são cliques desnecessários. A gente pode fazer isso de maneira mais rápida. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui Behavior Actions, eu vou clicar para adicionar um novo Action. Esses Actions, pessoal, são botões de ação, ou seja, são botões que a gente vai estar clicando e ele vai realizar uma ação automática ali para a gente, e isso facilita muito. O primeiro Action que eu vou criar vai ser registrar saída 1. E aí você deve estar se perguntando para que vai servir esse Action. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser aqui na tabela do registro, quando a gente clicar nesse botão, que vai estar aparecendo aqui em cima, ele vai marcar para a gente a primeira saída, ou seja, a saída do almoço. Deixa eu ajustar aqui o horário, como se eu tivesse entrado às 9. Então vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então eu entrei às 9 ali para o meu trabalho, eu vou fazer agora um botão para quando eu clicar, ele marcar quando eu sair para o almoço. Para isso aqui no meu Action, eu tenho que mudar a tabela que ele está fazendo essa referência, então não é funcionário, é tabela registros. Eu deixo essa configuração que veio por padrão mesmo, mas eu tenho que mudar qual coluna que ele vai alterar. Coluna, hora saída 1. Aqui dentro eu tenho que colocar a seguinte fórmula. Text time now. Abre e fecha parênteses, tá? Tem que estar exatamente como eu inseri aqui para funcionar corretamente nessa coluna aqui que é do tipo duração. Mas quando vocês inserirem assim, basicamente a gente vai clicar e ele vai gravar aqui o horário de agora, ou seja, 17h47. Assim a gente não vai precisar clicar para editar e inserir aqui manualmente 17, 2.47, e isso vai facilitar bastante. Então vamos mudar aqui a aparência do nosso Action. Eu vou procurar aqui por Clock novamente e eu vou colocar esse símbolo aqui como se eu estivesse atualizando meu relógio. Beleza? Agora a gente pode copiar esse Action. Eu vou chamar ele aqui de registrar entrada 2, entrada 2, desculpa. Que é quando eu estou voltando do meu almoço. Então, agora a coluna vai ser hora entrada 2. Vou copiar mais uma vez.
E agora a gente vai ter a coluna hora saída 2. Agora a gente tem que alterar aqui também para hora saída 2. E basicamente eu já tenho os meus 3 actions registrados aqui corretamente, de maneira bem rápida. Vamos salvar e vamos ver como que eles estão se comportando nesse momento. Então a gente tem aqui o sistema. Estamos lá nos registros, a gente entrou. Quero marcar a hora que eu estou saindo para o almoço. Eu vou clicar no primeiro action. Ele vai marcar para mim a primeira saída, 17h48, que é exatamente agora. Vou deixar da 49 aqui para a gente registrar a volta. Então, registrar a entrada 2, que é quando a gente está voltando, 17h49. E aí, quando eu sair do meu serviço, eu vou em registrar saída 2. E aí marcou 17h49, deu um total de 8 horas e 48 minutos trabalhados. Então, beleza, a gente já está conseguindo inserir de maneira rápida, mas vocês viram que já tem um grande problema aqui, que é o quê? Eu posso ficar clicando nesse aqui o tempo todo e ficar alterando as informações todo dia. Tipo, eu posso alterar a informação de ontem, eu posso alterar a informação que já tinha sido registrada, eu posso marcar a minha saída final antes de eu marcar minha saída do almoço, eu posso marcar que eu voltei do almoço antes de eu marcar que eu saí do almoço. Então, para a gente evitar esses problemas, a gente vai colocar umas regras aqui para que esses actions apareçam em ordem, tá? Não é difícil, eu vou explicar aqui para vocês como que é. A gente vai abrir primeiro o nosso action saída 1, ou seja, estou saindo para o meu almoço, é a primeira saída que eu estou dando no dia. A gente vai em Behavior, e aqui, nesse campo, só se essa condição for verdadeira, a gente vai clicar e vamos alterar o que está inserido aqui dentro. O que a gente vai precisar colocar vão ser duas condições, tá? Então, eu vou botar um end para inserir duas condições. Qual que é a primeira condição que eu preciso para que esse action possa aparecer? A primeira é que não pode estar em branco a hora entrada 1. Ou seja, eu tenho que marcar que eu dei a entrada no meu serviço, né? A primeira entrada aqui é a entrada da manhã, para eu poder dar a saída para o meu almoço também. Então, não pode estar em branco. Então, depois eu boto uma vírgula e embaixo eu vou inserir aqui isBlank hora saída 1. O que eu estou dizendo com isso? Que além daquela questão de não poder estar em branco a hora de entrada, tem que estar em branco a hora de saída. Por quê? Eu não estou registrando o horário exatamente na hora de saída? Sim, eu estou registrando na hora saída 1, que é a primeira coluna de saída. Se ela estiver em branco, significa que eu não registrei que eu saí para o meu almoço. Então eu posso marcar uma informação lá dentro. Agora, se ela já tem a informação marcada, eu não posso estar clicando nesse action para ele atualizar o valor que já estava lá. E é por isso que eu só posso clicar nesse action se não estiver em branco quando eu entrei e estiver em branco a minha primeira saída. Aí eu posso marcar a minha primeira saída. Beleza? Eu vou copiar essa fórmula aqui, vocês podem fazer o mesmo. Vamos salvar aqui em cima também. E vamos ver como que ela está dentro do sistema, só para a gente ver a mudança que teve. Então, eu vou deletar esse registro aqui mais uma vez. Vamos criar um novo registro, adicionar. Matheus Lopes, beleza, tudo certo aqui. Entrei às 9. E aqui é importante estar colocando os dois pontos entre hora e minutos, tá, pessoal? Entrei às 9, salvei. Agora eu estou dando a saída 1, né? A saída para o meu almoço. Vou registrar aqui a saída. Você viu que já assumiu um action, agora a gente só tem os números 2, que é a entrada e saída. E eu já marquei aqui a minha primeira saída também. Então, fazendo isso, a gente vai garantir com que tenha uma ordem que seja clicado ali os botões. Agora a gente precisa fazer isso para os demais. Então, o que acontece? Dei a primeira entrada, dei a primeira saída, eu tenho que arrumar agora para eu dar a segunda entrada no meu ambiente de trabalho. Então, action, registrar a entrada 2, eu vou abrir ele, eu vou em Behavior, aqui dentro eu vou, só se essa condição for verdadeira, eu vou clicar, eu vou adicionar aquela mesma fórmula que eu já tinha copiado antes, com a diferença de que eu tenho que adicionar uma condição a mais e eu tenho que mudar uma coisinha que está aqui. Então, vamos lá. Não pode estar em branco a hora de entrada 1, certo? Pode estar em branco a hora de saída 2, errado. Se eu estou voltando do meu almoço, eu tenho que ter dado saída. Então, is not blank, hora saída 1. E aí eu vou colocar mais uma vírgula e vou adicionar outra condição, que é is blank, hora entrada 2, que é essa mesma coluna que eu estou mexendo aqui agora. Para eu registrar uma informação dentro dela de maneira rápida, ela tem que estar em branco, senão eu estou editando o valor que está lá dentro, tá bom? Feito isso, vamos copiar essa fórmula, salvar.
Eu já vou fazer agora o da hora saída 2 e a gente vê como que ficou aparecendo aqui. Então vamos lá, behavior, só se essa condição for verdadeira. Lembrando que a gente está fazendo pro action saída 2. Aqui dentro eu vou copiar aquela fórmula. Tá dando algum erro da minha extensão aqui, eu não sei porquê. E aí não tá ficando colorido sempre, mas vamos continuar assim. O que eu tenho que fazer aqui dentro vai ser a hora entrada 2, ela não pode estar em branco. E a hora saída 2, ela tem que estar em branco. Senão eu vou estar atualizando novamente. Aproveitando isso, eu vou remover essa terceira condição que a gente inseriu. Eu vou deixar aqui, ó. Não pode estar em branco, hora entrada 2 e tem que estar em branco, ou seja, isBlank, hora saída 2. Beleza? Feito isso, a condição de todos os actions já vai estar ok. A gente pode salvar aqui e agora a gente verifica como que tá. Então, a primeira saída estava funcionando legal. Agora a gente tem a nossa segunda entrada, então voltamos no nosso almoço, registrei. E agora eu tenho que dar a minha saída aqui normal. Saída 2. Beleza, finalizei meu dia. Deu 8 horas e 52 minutos no total. Então vocês viram que agora tem uma ordem certinha ali para o nosso usuário. Ele está marcando quando que ele está fazendo essas movimentações do horário. E aí, para não ficar esses nomes aparecendo assim, registrar entrada 2, registrar saída 1, registrar saída 2, a gente pode alterar o display name. É só entrar no action, appearance, display name. A gente vai colocar aqui, desculpa, entre aspas, marcar entrada. Beleza? E no registrar saída 2 e saída 1 e saída 2, opa, a gente vai fazer a mesma coisa. Appearance, só que eu vou botar marcar saída. Ok, feito isso. Pode salvar. Bom, feito isso, pessoal, falta pouco agora para a gente finalizar. Basicamente o que a gente tem que fazer aqui. O nosso sistema, ele está apresentando as informações tudo muito para o canto esquerdo. Tá vendo? Sempre que a gente entra aqui no detalhamento de um registro, tá tudo colado aqui no canto esquerdo. Para a gente mudar isso é bem simples. A gente vai em UX, Options, a gente desce aqui até a gente encontrar esse Detail View e em Detail Style você muda para Side by Side, ou seja, vai ficar lado a lado o nome da coluna e a informação que está contida nela. Assim, as informações vão ficar um pouco mais encurtadas, né? Um pouco mais restritas ali numa tela menor. E aí, para quem está utilizando no celular, fica melhor também. E aí, outras coisas que a gente precisa estar fazendo aqui. Vamos em Behavior. A gente vai abrir o Action, registrar saída 2, né? Que é a nossa última saída. E eu vou colocar aqui, não só para ele registrar a saída 2, mas eu vou adicionar mais uma coluna, que é a coluna Status. Tem que ser depois, tá? Então, ela tem que estar embaixo de hora saída 2. E aqui, eu vou inserir, entre aspas, finalizado, para quando a gente marcar o horário de saída, né, o horário final ali, que é a saída 2, a gente também já finalizar o registro do nosso horário. Ou seja, a gente já marcou todos os horários que a gente tinha disponível ali dentro da entrada e da saída da nossa empresa. E quando a gente marcar a última, ele já finaliza esse cadastro e a gente já dá como feito o registro daquele dia. Aí quando a pessoa chegar no próximo dia e for iniciar um novo registro, vai ficar separado o que está em aberto do que está finalizado. Beleza? Vamos salvar isso aqui. Eu vou abrir aqui em tablet só para a gente ver rapidinho. Registros. Então a gente tem esse registro em aberto. Eu tenho outros finalizados aqui que eu estava fazendo um teste. Marcar saída. Deixou como finalizado. E marcou o horário de agora ali também. Acabou de dar 12 também. Bom, vamos lá. Agora a gente já está conseguindo registrar, já está com os actions, já está tudo certinho. A gente precisa fazer um ajuste, que eu vou só dar um alerta aqui para vocês. Na aula passada, o que eu estava verificando é em data columns, quando eu estava passando para vocês a fórmula aqui da coluna total, que está nessa parte do show, eu passei a fórmula dessa maneira aqui, mas lá na descrição eu deixei de outra, tá? Se você copiou a fórmula aqui da descrição, a fórmula está certa. Se você copiou do vídeo, a fórmula está errada. Eu acabei me embolando ali e eu não percebi um errinho bem besta da minha parte, mas que muda completamente a maneira como está sendo apresentada essa coluna aqui para gente. O que que acontece? Essa coluna total, aqui na tabela de registros, ela está funcionando assim, ó. Vou adicionar um novo. Vou colocar ali as 9 horas. Beleza, salvei. Tá em branco. Ok, eu vou adicionar uma saída.
ele fez ali o cálculo para mim do total. Até aí tudo bem, é isso que a gente queria. Quando marcou uma entrada, marcou uma saída, ele mostrar aqui para mim o total. Mas se eu marcar a segunda entrada, ele está mostrando para mim o valor negativo. E eu não quero que aconteça isso. Eu quero que ele faça o cálculo para mim da primeira entrada com a primeira saída e que ele só mostre o valor total novamente quando eu marcar a saída final. Senão vai mostrar negativo e não tem como você ter hora negativa aqui, tá? O que eu faço para resolver isso? Se você copiou a fórmula do vídeo, você tem que abrir aqui essa fórmula do vídeo e a gente tem que alterar o seguinte. Essa primeira coluna, hora entrada 1, ela vai ser alterada para hora saída, saída 1. Ok. E aí, essa coluna hora saída 1, que está como is not blank, são duas coisas. A gente tem que deixar is blank e a gente tem que mudar aqui para hora entrada 2, tá? Então, você salvando essa configuração que eu deixei aqui, vai aparecer para a gente somente em dois momentos essa coluna total, que são os momentos que a gente quer. Vou deletar essa linha aqui só para mostrar para vocês desde o começo. Então, ó, adicionar um novo. Entrei às 9. Aqui, 9 horas, salvei. Não está aparecendo porque eu não tenho como calcular qual que é o total de tempo que eu já gastei dentro da empresa. Beleza? Vou sair para o almoço. Marquei a saída. Agora ele está mostrando aqui que eu trabalhei o total de 9 horas e 14, né? Das 9 às 18 e 14, 9 horas e 14. Agora, eu retornei do meu almoço. Então, marquei a entrada. Não vai estar aparecendo para mim o total, porque senão ele vai ficar negativo. Agora eu vou marcar aqui minha última saída. E agora o meu total está sendo apresentado aqui para mim de novo, 9 e 14. Então, só quando você tiver o saída 1 e o saída 2 ali marcados corretamente, que vai acontecer isso de mostrar o total para você. E, consequentemente, não vai afetar o cálculo aqui do tempo total no mês, tá bom? Vamos agora organizar a ordem das colunas aqui, tanto no detalhe quanto no formulário. Vamos começar aqui nessa tela do funcionário. Eu vou clicar aqui em funcionário detail, aqui embaixo. Aqui do lado eu vou em column order e eu vou adicionar todas as colunas que eu tenho opção aqui. São poucas, né? Eu vou remover a order columns e row number. E o que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou pegar essa related registros e eu vou arrastar ela para baixo de tempo total mês. Assim a visualização vai ficar dessa maneira, ó. Nome, e-mail, tempo total no mês e o histórico de registros. Bem melhor do que se o tempo total ficar aparecendo aqui embaixo sozinho. Beleza? Bom, feito isso, a gente pode mudar também a ordem que estão as colunas no nosso formulário. E aí, como que a gente vai fazer isso? Basicamente igual a gente fez agora. Vamos verificar qual formulário a gente precisa alterar. Funcionários, eu não preciso. A pessoa vai entrar aqui e inserir o nome dela. No caso, já está fazendo cálculo porque esse e-mail tem registro ali de horas, né? Mas não precisa. Agora, na visualização registros, se você abre o formulário, está tudo bem desconfigurado. Aqui, o que a gente tem que fazer? Clicar em registro form. E aqui dentro, em column order, que foi o que abriu, a gente vai adicionar 3 colunas. Coluna funcionário, coluna data e coluna hora entrada 1. É só isso que eu quero que apareça no primeiro momento. Como a gente vai estar marcando os horários de saída, o horário de retorno, tudo através daqueles actions que a gente criou, tudo através daqueles botões, eu não preciso que as demais colunas apareçam aqui nesse formulário, porque daí a gente até evita que as pessoas acabem editando isso depois, tá bom? Então, feito isso, eu vou salvar. Vou até dar uma dica. Se você clicou aqui em registro form e não apareceu, você tem o Xviews, provavelmente é porque vai estar só 2 visualizações aparecendo, tá? São poucos os casos em que você abre um sistema novo e acontece isso. Mas aí para você resolver é bem simples. Você vai vir aqui em ver visualizações do sistema e aí você clicando em registro form, ele vai abrir certinho para você, tá bom? Bom, agora o nosso sistema ele já está bem melhor, está bem mais bonito, né? A maneira como ele está sendo apresentado. Mas a gente ainda tem que trazer um pouco de cor. Ele está muito preto e branco, muito cinza. E a gente pode alterar aqui a maneira como ele está sendo apresentado. Não só a cor dele, como também colocar alguns ícones. Vamos começar a fazer isso. A gente precisa ir no menu UX, Format Rules. Nesse menu aqui agora é bem simples. A gente vai adicionar, deixa eu ver aqui quantos vão ser. 2, 4, 6, 8 regras de formatação. Pelo menos que eu vou indicar para vocês adicionarem, que eu acho que vai ficar bem legal aqui dentro do sistema. A primeira que eu vou adicionar
vai ser um ícone para o meu funcionário, né? Por enquanto ele está só o texto aqui, eu vou deixar aparecer um ícone de usuário junto com o nome dele. Para isso, a gente vai em nova regra de formatação, New Format Rule. Vamos adicionar aqui, opa, não registrou, ícone funcionário. Na tabela funcionário mesmo, eu vou clicar no nome dele. Aqui embaixo, em icon, eu vou procurar por user. Eu vou selecionar essa opção aqui, você pode selecionar aí o que você achar melhor. E eu gosto também de ir em text format e deixar como bold o nome dele para ficar em negrito. Porque assim, na visualização aqui, ele vai dar um destaque, tá vendo? Uma coisa que vocês podem fazer também é deixar colorido o ícone do meu usuário. Eu vou deixar com essa opção da cor tema aqui do meu sistema, que é a última opção que tem, esse azul aqui, pro highlight color, tá? Se vocês mudarem do text color, vai mudar só as letras e não o ícone. Então a gente deixa assim. Se eu mudar em algum momento a cor do meu aplicativo, que a gente vai fazer isso mais pra frente, vai mudar a cor do ícone também para ficar tudo num padrão. Agora o que eu vou fazer vai ser, aqui na visualização do funcionário, eu quero deixar em destaque esse tempo total no mês. Para fazer isso, ainda em regra de formatação, eu vou criar uma nova. Tempo total mês, na tabela funcionário mesmo. Você procura aqui pela coluna tempo total mês que a gente tinha criado. Seleciona ela, né? É só clicar. Vamos buscar por clock. Eu vou colocar esse reloginho aqui, que é o primeiro. E eu vou alterar também para ficar em negrito e 1.3 de tamanho, para ficar bem em destaque mesmo o horário registrado já. Beleza? Do funcionário, eu vou fazer só esses dois. Agora, a gente vai adicionar aqui para a nossa visualização de registros, né? Que ela tá bem feia mesmo, parece basicamente uma planilha e a gente não quer deixar assim. Então, vamos lá. Nova regra de formatação. Primeiro que a gente vai fazer vai ser para o tempo total. Então, vou inserir aqui tempo total. Tem que arrumar aqui para a tabela registros. E aí a gente procura a coluna total. Seleciono ela. Procura por clock. Vou inserir de novo a primeira opção. Eu vou deixar com a cor tema do meu sistema, porque eu vou mudá-la depois, vai ficar bem legal. E no formato de texto, a gente vai deixar ele em destaque das demais, né? Para não ficar todas do mesmo tamanho. Eu vou deixar em negrito e 1.4, para ficar bem grande aqui na minha tela principal. Então, quando você abrir no celular, a visualização que você vai ter no início vai ser essa aqui. A data, o nome do funcionário e o tempo total que ele registrou, e vai estar separado aqui os finalizados dos abertos. Agora, vamos colocar aqui também mais uma regra de formatação. Eu vou chamar de hora entrada e retorno. Ou seja, eu vou alterar aqui a coluna entrada 1 e entrada 2, tá? Porque é a hora de entrada e a hora de retorno, que eu estou voltando do meu almoço. Para isso, para eu selecionar duas colunas, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui onde eu seleciono essas colunas, eu vou clicar em uma delas. Na verdade, tem que alterar primeiro para a tabela registros, para elas aparecerem, né? Eu vou clicar aqui em hora entrada 1. Eu vou segurar Ctrl e clicar na hora entrada 2, que vai registrar as duas juntos nas configurações que eu fizer. Vou procurar por clock. Vou clicar nesse primeiro relógio. Na verdade, eu vou deixar essa segunda opção aqui, que tem de um relógio, né? Só que sem a parte do alarme. Eu vou deixar com a cor verde. E aí vai ficar aparecendo dessa maneira aqui os horários de entrada, tá? Agora, a gente vai adicionar mais uma regra de formatação. Hora, saída e final. Vou deixar só final mesmo. Tabela registros. Eu vou selecionar aqui também as colunas hora saída 1 e hora saída 2. Vou procurar por clock novamente. Mesmo relógio, mas eu vou deixar a cor laranja, tá? Eu não vou deixar a cor vermelha, porque ela vai ficar um pouco pesada aqui, vai dar muito destaque do verde para o laranja. Então, verde e laranja já fica legal. Vamos adicionar também agora uma regra de formatação para data. Então, data, registros, coluna data. Vou só deixar ela em negrito mesmo, só para ela dar um destaquezinho. E agora a gente vai colocar uma regra de formatação aqui, para registros finalizados e para registros em aberto, tá? Como eu não tenho nenhum registro aberto aqui, deixa eu criar um novo. E aí agora a gente vai conseguir verificar certinho como que vai ficar cada um deles. Então vamos lá, nova regra de formatação, status aberto. Eu vou clicar aqui para mudar para registros e eu vou colocar uma condição que vai ser
coluna status, tem que estar escrito aberto. Fechou isso? Coluna status. A gente vai procurar por lock, L-O-C-K. Eu vou deixar esse cadeadinho aberto aqui aparecendo com a cor amarela. Eu vou copiar. E essa regra de formatação aberto 2 que foi criada agora, eu vou deixar finalizado. Eu mudo a regra, logicamente. Em vez de aberto tem que estar finalizado. Salvei. E agora eu vou procurar novamente por lock, mas eu vou deixar o cadeado fechado na cor verde. Beleza, tá bagunçado aqui, mas é normal enquanto você está criando as regras de formatação. Depois que a gente salvar, vai estar mostrando aqui corretamente. Deixa eu ver como que ficou. Beleza, então finalizado fica o cadeado verde e o aberto o cadeado amarelo aqui certinho. Bom, agora vamos mudar um pouco então como está a cor do nosso app. Eu vou aqui em UX Brand. Eu vou mudar aqui a cor, esse custom que está aparecendo para mim. Eu vou até deixar uma recomendação de cor, que foi a mesma que eu usei lá no app de exemplo, que é hashtag 0E, 3E. Se aparecer esse aviso, use anyways, vai ter que escrever de novo. 0E, 3E, 70, que é um azul escuro aqui. Eu acho que fica bem bonito, principalmente quando você está usando o tema claro no seu sistema. O logo aqui eu não vou alterar, vou deixar esse mesmo, mas vai de vocês aí o que vocês acharem melhor. E na questão do estilo, eu vou deixar colorido, para ele ficar com o cabeçalho e o rodapé nessa cor. Então, basicamente, o nosso sistema ele já está finalizado, a gente já consegue estar utilizando ele, a gente consegue inclusive compartilhar ele para outras pessoas. Para compartilhar, vocês vão aqui nesse ícone de share, vão clicar, adicionar o e-mail da pessoa, então, só um e-mail de exemplo aqui, vocês dão enter, deixem a configuração use app, faz o recaptcha e coloca para enviar. A pessoa vai receber no e-mail dela um convite para poder estar utilizando o sistema, tanto no computador quanto instalar no celular. Por padrão, você só vai poder estar acessando com contas Google. Mas se você quiser mudar isso, você vai clicar aqui no Google, Discard and Go, e aqui em Authentication Provider, você muda para qualquer provedor, que é a primeira opção. Assim a pessoa vai poder fazer login com Google, Microsoft, Apple, Dropbox, Smartsheet, Box e Salesforce. Qualquer um desses provedores aqui que ela tiver o e-mail lá dentro, ela consegue acessar. Se você não fizer essa configuração, ela só vai conseguir acessar com contas do Google, tá bom? Então tem que salvar. E agora sim, nosso sistema está finalizado. A gente já consegue estar registrando aqui os novos horários. E em cada horário a gente consegue marcar nossa saída do almoço, nosso retorno do almoço e nossa saída no fim do dia. Além disso, lá na parte de funcionários, a gente está tendo o cálculo aqui das horas totais no nosso mês. Bom, pessoal, mais um tutorial que a gente finalizou, mais um aplicativo que a gente já tem pronto aí, que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar aqui, que isso ajuda bastante pra gente na questão de engajamento e vai acabar espalhando esse vídeo para mais pessoas. Às vezes, pessoas que estão procurando pela mesma solução que você vão acabar caindo nesse vídeo e encontrando essa plataforma que tem um potencial enorme, que é a AppSheet. Então, mais uma vez, não esquece de deixar o like, se inscreve, ativa o sininho se você quer ser notificado quando sair os novos vídeos aqui no canal. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a AppSheet e como funciona as outras configurações que a gente tem ali dentro, tem muita coisa que ainda não foi explorada aqui no YouTube pela gente, você pode acessar o nosso site e conferir lá os nossos cursos de desenvolvimento de sistemas com a AppSheet. Lá a gente aborda do básico ao avançado tudo o que você precisa saber para estar desenvolvendo seus sistemas e também para começar a trabalhar com isso. E muito importante frisar novamente, se você adquirir qualquer um dos nossos cursos, você ganha acesso à nossa comunidade no Facebook, onde você pode tirar suas dúvidas de projetos pessoais diretamente com outros alunos e professores. Também vou pedir para você que chegou até aqui, seguir o Instagram @skillkey_ e também @omateus.lopes. Ambos estão aqui embaixo nos links da descrição para você conseguir seguir de maneira mais rápida. Lá a gente está postando algumas informações sobre a AppSheet. Estamos ativando essas contas para a gente conseguir informar mais pessoas sobre essa plataforma incrível. E se você quer aprender um pouco mais sobre ela, é só seguir a gente lá, mas não esquece que aqui no YouTube a gente também vai estar atualizando vocês com novos conteúdos. Por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.